Olá, amigos espíritas e simpatizantes, todos aqueles que buscam espiritualidade, crescer para a luz, avançar, progredir. Estamos aqui numa série sobre mediunidade, a série Mediunidade no Dia a Dia, estudando algumas questões do livro Diretrizes de Segurança, de Divaldo Pereira Franco e José Raul Teixeira. Ao longo da série podemos estudar outros livros também sobre mediunidade, temos livros excelentes, espíritas. Quero convidar vocês a se inscreverem no canal, a deixar aí algum comentário depois, a participarem do Clube do Livro Espírita Altos Planos, ajudando o nosso canal. Você receberá um livro espírita em sua casa, em qualquer lugar do país, a cada 2 meses, e ajudará o nosso canal. E dizer que muito em breve estaremos lançando o nosso livro de número 24, 24º livro, porém o primeiro na nossa editora, a editora Altos Planos, o livro Cura Extraterrestre, um estudo da ufologia à luz da doutrina espírita em forma romanceada, é um romance espírita e ufológico. Muito bem, a questão de hoje é: como saber se a comunicação é minha ou de um espírito desencarnado, Porque às vezes o médium fica inseguro, principalmente no início da mediunidade. A questão número 5 do livro Diretrizes de Segurança foi perguntada ao Divaldo: de que dispõe o médium psicofônico consciente para distinguir seu pensamento do pensamento da entidade comunicante? Quer dizer, como saber se o que eu estou recebendo é meu ou de um espírito comunicante? E o Divaldo responde: o médium consciente dispõe do bom senso, eis porque antes de exercitar a mediunidade deve estudá-la. Antes de entregar-se ao ministério da vivência mediúnica, é ilícito entender o próprio mecanismo do fenômeno mediúnico. Allan Kardec, aliás, sábio por excelência, teve a inspiração ditosa de primeiro oferecer à humanidade o Livro dos Espíritos, que é um tratado de filosofia moral, logo depois o Livro dos Médiuns, que é um compêndio de metodologia do exercício da faculdade mediúnica. Há de ver-se no capítulo 3, que é dedicado ao método, sobre a necessidade de o indivíduo conhecer a função que vai disciplinar. Então, o médium tem conhecimento de suas próprias aptidões e de sua capacidade de exercitá-las. Na mediunidade consciente ou lúcida, o fenômeno é a princípio inspirativo. Naturalmente, os espíritos se utilizam do nível cultural do médium, o mesmo ocorrendo nas demais expressões mediúnicas, na semiconsciente e na inconsciente ou sonambúlica. O médium, no começo, terá que vencer o constrangimento da dúvida, em cujo período ele não tem maior certeza se a ocorrência parte do seu inconsciente, dos arquivos da memória anterior, ou se provém da indução de natureza extrínseca, de um espírito. Através do exercício, ele adquirirá um conhecimento de tal maneira equilibrado que poderá identificar quando se trata de si próprio, animismo, ou de interferência espiritual, mediunismo. Através da lei dos fluidos, essa parte é importante para a gente saber se o que a gente está passando é nosso ou dos espíritos desencarnados. Ele diz assim: através da lei dos fluidos, pelas sensações que o médium registra durante a influência que o envolve, passa a identificar qual a entidade que dele se acerca. A partir daí se oferece numa entrega tranquila, e o espírito que o conduz inspira-o além da sua própria capacidade, dando leveza às suas ideias habituais, oferecendo-lhe a possibilidade de síntese que não lhe é comum, canalizando ideias às quais não está acostumado e que ocorrem somente naquele instante da concentração mediúnica. Só o tempo, porém, pelo exercício continuado, oferecerá a lucidez e a segurança para discernir quando se trata de informação dos seus próprios arquivos ou da interferência dos bons espíritos. Um dia eu estava conversando com o médium Carlos Bacelli, para saber, assim, do ponto de vista físico, o que ele experimentava
como médium, porque eu comentei que muitas vezes no final de alguma palestra ou de alguma reunião eu senti o envolvimento de uma energia que fazia vibrar o meu corpo, muitas vezes formigar o aparelho fonador, muitas vezes a energia vibrando pelas pernas, pelos braços, de uma forma muito contundente. Algumas vezes eu pensava até em não ceder àquela manifestação, preocupado no início se aquilo era meu, se aquilo era do espírito, se não era uma autoindução, né? E ele me falou algo muito interessante, que os espíritos às vezes dão sinais físicos para que o médium entenda que é a presença deles ali e deixe fluir. É exatamente o que eu percebo na nossa reunião de segunda-feira, né? Quem participa aí, quem já presenciou alguns momentos, até no canal aí tem uma comunicação, o envolvimento físico, algo muito contundente, ocorre no campo dos fluidos, das energias, e alterando o corpo físico de alguma forma, ou então como um sinal. Às vezes ocorre muito forte no início, depois aquela sensação física de interferência de uma energia diferente acalma e você prossegue, né? Mesmo estando consciente. Então é preciso estudar, né? Estudar, perceber, né, a diferença dos pensamentos quando estamos sob influência dos espíritos e, sobretudo, se o que chega é bom, é positivo, vai ajudar as pessoas, ok? Então, dessa forma, nós vamos estudando e aprendendo a discernir e testando os espíritos, conforme propõe João Evangelista. Testar para verificar se procedem de Deus, se trazem uma proposta do bem, ok? Então, prossigamos aí estudando, se inscreva no canal, deixa aí o comentário. Se você já presenciou uma comunicação mediúnica, uma psicofonia, né? Kardec chama de mediunidade falante, comente aí, né, nos nossos comentários ou mande alguma pergunta e participe do nosso Clube do Livro Espírita Altos Planos. Um abraço.